Excelentíssimo professor Antônio Carlos Vieira Lopes, presidente da Academia de Medicina da Bahia, excelentíssimo professor Almério Machado, ex-presidente da Academia de Medicina da Bahia, excelentíssima professora Suani Tavares Rubim de Pinho, chefe do gabinete da reitoria, aqui representando o magnífico reitor João Carlos Salles, excelentíssimo professor Dr. Valber Menezes, vice-diretor da Faculdade de Medicina da Bahia, aqui representando o senhor diretor, professor Geraldo Leite, membro emérito da Academia de Medicina da Bahia, Dr. Jorge Cirqueira, chefe do Instituto Histórico da Bahia, minhas confreiras, meus confrades. Cabe-me agradecer a presença de todos que aqui vieram para demonstrar amizade, simpatia, apreço e calor humano neste momento, para mim, tão especial. É um momento de intensa emoção, no qual não posso deixar de assinalar o quão feliz me sinto. Primeiro, com a presença de minha mãe, Maria Bonfim de Oliveira, que no auge dos seus 92 anos testemunha a mais alta honraria que seu filho poderia merecer, que é entrar para esta egrégia Academia de Medicina. Meu pai, José Francisco de Oliveira, falecido há 7 anos, certamente também estaria muito feliz com essa honraria. Sinto-me igualmente tocado por estar compartilhando este importante momento com minha querida filha caçula Patrícia e com minha esposa Mônica, companheira amorosa e paciente que tornou minha vida mais leve, segura e feliz nos últimos 26 anos. Por outro lado, não sem uma pequena nuvem de tristeza, sinto neste momento a ausência de 3 dos meus 4 amados filhos por residirem e exercerem suas atividades profissionais em outros países. O Irá em Portugal, Ivo na Suíça e Olívia no Canadá. No entanto, eles estão aqui representados na presença de sua mãe, minha querida amiga, professora doutora Maria Cristina. Gostaria de ressaltar ainda a presença de minha estimada irmã, Maria das Graças de Oliveira Davi, representando outros familiares que aqui não puderam comparecer. Comovido também me sinto ao ver tudo isto sendo testemunhado por meus queridos amigos e amigas, dentre estes vários que se deslocaram de cidades distantes. Não menos emocionante foi a expressão de amizade e calorosa recepção que acabo de receber do meu amigo de longa data e ora confrade, o acadêmico professor Dr. Luiz Antônio Rodrigues de Freitas, em seu tocante discurso de saudação, como todos os senhores acabaram de ver. Luiz Freitas foi aquele que primeiro me recebeu carinhosamente na França em agosto de 1983, quando lá residia temporariamente com a sua família em Lyon. Como foi bem assinalado por ele, compartilho de sua amizade desde que éramos estudantes. Senhor Presidente, senhoras e senhores, minhas confreiras e meus confrades, meus queridos familiares e amigos presentes, sei da importância histórica e da grandeza desta egrégia academia e vejo-me pequeno diante dela. Entretanto, sinto-me fortalecido pela perspectiva de crescimento pessoal que antecipo na convivência com meus nobres colegas acadêmicos. Sei que com eles aprenderei a ser uma pessoa melhor e mais sábia. Sei também da responsabilidade e dos desafios que o ingresso neste egrégio sodalício implica. Farei, portanto, tudo que estiver ao meu alcance para ser um fiel escudeiro dos princípios que norteiam a Academia de Medicina da Bahia.
Sou o primeiro membro titular a ocupar a cadeira de número 49, cujo patrono é uma figura ímpar e que foi, desde que tive o privilégio de conhecê-lo, um modelo de homem e de profissional a ser seguido. Ao professor Álvaro Rubim de Pinho, expresso neste momento minha homenagem e eterna gratidão na pessoa de sua filha, a excelentíssima professora doutora Suani Tavares Rubim de Pinho, chefe de gabinete da reitoria da Universidade Federal da Bahia, aqui presente. Há 17 anos, tive o privilégio de suceder o professor Álvaro Rubim de Pinho, mediante concurso, ao assumir a cadeira de professor titular de psiquiatria do então Departamento de Neuropsiquiatria, hoje Departamento de Neurociências e Saúde Mental da Universidade Federal da Bahia. Agora, mais uma vez, a boa sorte me toca, ao ter a honra de ocupar a cadeira desta egrégia academia que tem como patrono este grande e saudoso homem. Aqui me encontro para falar sobre o professor Álvaro Rubim de Pinho e não poderia me furtar de contextualizar relatando dois momentos muito especiais que envolveram minha convivência com ele, para mim, afetivamente, muito significantes. O primeiro momento foi quando, no início de 1983, por um curto período de 4 meses, estagiei na enfermaria 3B do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, à época por ele chefiado. Eu havia tomado uma decisão que mudaria o rumo de minha vida, ao trocar a cardiologia, após 2 anos de residência no IBIT Hospital do Tórax e mais 2 anos de prática, pela psiquiatria, na qual eu dava os primeiros e incertos passos. Ter escutado o professor Rubim, como era carinhosamente chamado, com seu discurso erudito, em uma voz pausada, tranquila, clara e firme, naqueles 4 meses de convivência, deu-me a certeza de que a psiquiatria seria o meu novo caminho a ser trilhado. Quando lhe anunciei o projeto de ir à França estudar psiquiatria com o professor Pierre Pichot, na época presidente da Associação Mundial de Psiquiatria, ele não hesitou em receber-me carinhosamente em seu apartamento no Largo da Vitória e entregar-me uma carta elogiosa, redigida em francês, que sem dúvida abriu-me as portas para uma nova vida em Paris, onde permaneci por 5 anos e que mudaria permanentemente o rumo da minha trajetória em termos pessoais e profissionais. O segundo momento acima mencionado, que envolveu minha convivência com o professor Rubim, para mim também muito significativo, ocorreu após o meu retorno da França. No início dos anos 90, o psiquiatra carioca Malatostes publicara um trabalho sugerindo que a combinação de 2 medicamentos, a carbamazepina e a buspirona, reduziria o impulso para o uso do álcool em pessoas dependentes. A ideia era interessante e precisaria ser testada. Decidi fazer as primeiras observações em um estudo piloto que nos conduziria à realização do ensaio clínico que poderia trazer uma resposta mais consistente. Com esse estudo, obtive resultados muito promissores que me levaram à apresentação no Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Minha surpresa foi que, no dia anterior à apresentação desse trabalho, fui convidado para um almoço por um dirigente de associação representativa nacional no campo de álcool e drogas, no qual fui ostensivamente solicitado a não apresentá-lo. Diante de minha natural reação de perplexidade e afirmação de que o trabalho seria sim apresentado como previsto, fui ameaçado de ter uma equipe de especialistas da área de álcool e drogas, com conhecimentos de estatística e metodologia, cujo objetivo era questionar publicamente os dados. Na primeira metade dos anos 90, era um pecado, naquele estado do sul do Brasil, falar-se em tratamento farmacológico, ou seja, não psicanalítico ou psicodinâmico da dependência ao álcool. Desnecessário dizer o quão ansioso fiquei. O clima, como bem expressou um conhecido e competente especialista em álcool e drogas da época, foi posto claramente deste modo:
eu não gostaria de estar na tua pele. Por sorte, encontrei o professor Rubim de Pinho e relatei o ocorrido. Ele me disse tranquilamente que lá estaria para me prestar seu apoio, fato que reduziu grandemente minha ansiedade. Ainda por outro golpe de boa sorte, naquela manhã eu recebera a carta de aceitação de nosso artigo referente a esses dados no Journal of Clinical Psychiatry, um dos jornais de psiquiatria mais importantes internacionalmente. O que mais me lembro daquele momento muito especial foi a presença calma e o olhar tranquilo do mestre, em sinal de claro apoio. No início de minha apresentação, o anúncio para a plateia de que aquele trabalho já havia sido aceito para publicação naquele conceituado jornal americano começou desarmando os críticos hostis. Os comentários tranquilos e eruditos do professor Rubim de Pinho, ao final de minha apresentação, concluíram o desarme daquela que parecera para mim uma espécie de bomba-relógio prestes a explodir apenas algumas horas antes. Ao final, a batalha fora vencida, com os questionamentos confortavelmente respondidos. Desnecessário dizer o quanto esse evento aqui relatado me uniu ainda mais em gratidão e afeto ao querido professor Rubim. Não foi surpresa, portanto, que no memorial que redigi anos mais tarde, quando de minha candidatura a sucedê-lo como professor titular, a primeira página informava que o memorial era a ele dedicado. O parágrafo que concluía o mesmo memorial dizia, abre-se aspas, atingir as metas aqui estabelecidas seria a melhor forma de preencher o vácuo deixado pelo professor Álvaro Rubim de Pinho, prestando-lhe a devida homenagem. Fecham-se aspas. Assim, nesta nova homenagem que agora com muita honra lhe presto, cabe-me descrever sua trajetória de vida. Isto será feito em parte por ele próprio, em entrevista gravada 5 anos antes do seu falecimento. Meu pai era médico baiano, nascido e formado na Bahia, e no começo do século foi para Manaus. Sou amazonense, o caçula dentre 4 irmãos, e o único que desejou ser médico. Ante esta iniciativa, o caminho estava traçado. Deveria estudar na Bahia, onde tinha parentes. E aos 16 anos, viajei para Salvador, onde fiz o então curso complementar pré-médico. Eu nasci numa data muito fácil de gravar, 22 de 2 de 22. E cheguei a Salvador no dia em que completei 16 anos, isto é, 22 de 2 de 38. São algumas coincidências. Exame vestibular em 1940 e formei em medicina na então Faculdade de Medicina da Bahia em 1945. Minha vida de estudante foi muito marcada pela atividade associativa, poderia dizer política. Foi a época contemporânea da guerra, dos anos 39 a 45. Fui líder estudantil, dirigente de associações diversas e participante do movimento estudantil em nível nacional, do qual resultaria todo o poder de pressão popular, toda a coordenação do movimento de massa que conduziu o governo brasileiro, primeiro à declaração da guerra, depois à convocação de eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Minha vida de estudante, então, teve esta nota constante, pelo menos até a 4ª série de medicina, inclusive. Terminada a 4ª série, notei que sabia muito pouco de medicina, eu que tinha sido um bom estudante em Manaus e até fazer exame vestibular. Eu tinha estudado em escola pública em Manaus e na Bahia sempre tinha sido, até o vestibular,
o bom aluno, no sentido do aluno modelar. A atividade associativa me desviou bastante disso. Quando eu chegava à quinta série em médica, decidi mudar de rumo. Afastei-me das associações estudantis, pelo menos da atividade mais intensa, da militância dos movimentos associativos, e nessa oportunidade passei para os hospitais. Mas retornando a Salvador, fiquei trabalhando ainda para me sustentar no Sanatório Bahia, de propriedade de Luiz Cerqueira, e que na época contava com um novo colaborador vindo de fora, um psiquiatra brilhante, Nelson Pires. A convivência é com Nelson Pires e Luiz Cerqueira, então correspondeu ao começo da minha formação psiquiátrica, embora ela tivesse então como meta o ser neurologista. 4 anos depois de formado, eu ainda prestei um concurso com competidor e em que fui vitorioso para neurologista do então Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários. Não tive outra formação de psiquiatra esse tempo todo, salvo a convivência com Nelson Pires. E quando ele se preparava para o concurso de cátedra, de que resultou ser empossado professor catedrático na Faculdade da Bahia, em 1954, portanto, cerca de 8 anos depois da minha formatura, ele me convidou para ser assistente de psiquiatria. Os lugares de assistente eram, pela legislação da época, de plena confiança dos professores. Fui assim direto, com a formação que eu tinha, mais de neurologista que de psiquiatra, para a psiquiatria, e já com uma condição que era de participar do ensino. Em 1955, prestei concurso para livre docente de psiquiatria. A tese que escrevi então foi sobre o diagnóstico da psicose maníaco-depressiva, ensaio de sistematização. É muito curioso para mim observar hoje que alguns dos conceitos, ou pelo menos a sistemática, que eu não diria que adotei, mas que ressaltava, saía do meu material de então, permitiria uma plena adaptação à atual apresentação das psicoses afetivas, visto que aquilo que depois se falaria como transtornos bipolares, naquele tempo, sem este nome, eu separei bastante nitidamente dos casos de exclusiva mania e dos casos de exclusiva depressão. E estudei também em capítulo próprio os problemas do diagnóstico diferencial, inclusive com aquilo de que nós falaríamos como transtornos delirantes. Uma outra referência nessa tese está incluída sobre os aspectos culturais que ressaltavam da sintomatologia de alguns pacientes. Esta foi a minha experiência da época na assistente de psiquiatria até 1959. Resumidamente, as principais conquistas de nosso homenageado e os anos em que ocorreram. Em 1945, o professor Rubim forma-se em medicina. Entre 1954 e 1956, torna-se professor adjunto de clínica psiquiátrica, período no qual obtém também sua livre docência. Em 1966, conquista o título de professor catedrático. Em 1968, é eleito presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Em 1987, é escolhido presidente desta Egrégia Academia de Medicina da Bahia,
na qual ocupará a cadeira de número 17. Nesse mesmo ano, se aposenta da Universidade Federal da Bahia como professor titular. Em 1993, um ano antes do seu precoce falecimento, o professor Rubim de Pinho é homenageado com o merecido título de professor emérito da Faculdade de Medicina da Bahia. Convido-os agora, senhores e senhoras, a voltar um pouco no tempo e ver como ele próprio, elegantemente, descreve o seu concurso para a cátedra ocorrida em 1966. Meu concurso teve aspectos um tanto sensacionais. De minha atividade política nos anos 40, de quando estudante e depois da atividade associativa de médico, resultara uma fama de comunista, de esquerdista, militante. Em verdade, eu tinha sido membro do Partido Comunista Brasileiro quando estudante, não mais depois. Mas nos anos 60, eu tive a oportunidade de prestar concurso sob a discriminação e o peso que decorriam desta condição. Eu vinha de 2 anos difíceis. Foi um tanto imprevistamente que consegui ser admitido como candidato a concurso, graças a um reitor de grande superioridade nos gestos, o reitor Miguel Calmon, que enfrentou as determinações militares que eram no sentido de que não me fosse permitido prestar concurso. Embora tendo competidor em 1965, e eu prestei meu concurso e ganhei. Venci o concurso e, apesar dos óbices que houve no regime militar, fui nomeado. Talvez as coisas se tenham suavizado, as dificuldades tenham diminuído por causa de uma sorte. Foi um momento histórico. O relatório do concurso chegou a ser enviado para Brasília. Mas nesse meio tempo, depois do meu concurso e antes da posse, entrava em vigência a lei do Estatuto do Magistério, pela qual a nomeação deixava de ser feita pelo presidente da República e passava a ser de autonomia do reitor da universidade. Aquele mesmo reitor que eu citei me nomeou sem dificuldades maiores. Minha tese para o concurso de cátedra é as funções cognitivas nos epiléticos. Vai nisso a lembrança do neurologista. Essa minha tese é uma tese um tanto fria, muito mais de números, uma correlação entre resultados da escala Wechsler-Deauville com exame clínico, história pessoal e eletroencefalograma. Mas, na época, teve um valor que eu julgo apreciável. Senhores e senhoras, minhas confreiras e meus confrades, segundo informa Valmor Piscinini, psiquiatra e historiador da psiquiatria brasileira, Rubim foi mentor e formador de sucessivas gerações de psiquiatras baianos. Como homem político, foi ativo participante na liderança da política médica em nível regional e nacional. Como pesquisador, seguiu a trilha aberta por Nina Rodrigues, ao defender que os psiquiatras se interessassem pelas crenças, crendices e o imaginário popular. Seu trabalho envolvendo psiquiatria transcultural é reconhecido no Brasil e internacionalmente. Rubim se interessou por manifestações características do Norte e Nordeste, mais especificamente da Bahia, envolvendo conceitos como caruara, antes estudada por Nina Rodrigues, e outros como quebranto, olhado, banzo e calungu. O professor Álvaro Rubim de Pinho é uma unanimidade e encontra-se no mesmo patamar de outros grandes mestres da psiquiatria brasileira, aqueles de quem recordamos e nos quais nos inspiramos. Isto porque o que fez, o fez com profundidade e competência.
Suas áreas de atuação englobaram psiquiatria clínica, psiquiatria forense, neuropsiquiatria e história da psiquiatria. Por outro lado, sua profunda imersão e produção na psiquiatria transcultural foi o que mais o destacou e o diferenciou em função de sua grande originalidade. Como assinala o professor Dalgala Rondo, titular de psicopatologia da Unicamp, abre aspas, uma obra densa, original, consistente, de um mestre que foi grande porque estudou com paixão e arte o sofrimento mental de seu povo nas sutilezas e riquezas culturais que muitos insistem em não enxergar. Fecham-se aspas. O professor Álvaro Rubim de Pinho, um intelectual que gozava da amizade do escritor Jorge Amado, foi sem dúvida um homem à frente do seu tempo. Observem esta constatação escutando a mensagem que ele deixa para as próximas gerações de psiquiatras brasileiros. Não sei que mensagem útil eu poderia propor. Posso, entretanto, pensar alto aqui, dizendo que todos nós, os que já viveram mais, os que estão começando, temos que nos adaptar, cada um à sua época, e saber também, ter a noção de que é sempre limitado, é sempre relativo o conhecimento que a gente tem. Eu vivi a era do eletrochoque e da malarioterapia como sendo grandes momentos. Eu vivi a chegada dos neurolépticos, eu vivi a chegada dos antidepressivos, eu vi o declínio de determinados tratamentos, inclusive de determinados medicamentos. Vi a ascensão da psicanálise e a estabilização ou adaptação da psicanálise a novos momentos. Eu acho que a minha mensagem ela deve se orientar no sentido de reconhecer sempre como válido o esforço no sentido de uma atitude crítica. É diferente o que o conhecimento médico e psiquiátrico nos apresenta de definitivo e nós não podemos nunca avaliar até quando irá aquela verdade e aquilo que já cabe pensar que é criticável desde o começo. Mas se nós pudermos, em qualquer momento, estar realmente adaptados àquele momento histórico, e se nós pudermos, de outra parte, prestar serviços aos nossos clientes, nós estaremos bem. Eu acho que esta é a grande mensagem. Nós precisamos evitar realmente que se consuma aquilo de que já se tem falado. Os médicos antigos, eles tinham pouco como curar e às vezes curavam mais. Não tenhamos dúvida de que hoje nós temos muito com que curar, mas às vezes curamos menos. Isto não exclui o reconhecimento de que nós exatamente progredimos muito, mas os novos progressos poderão limitar muito a veracidade, o cunho de aquisição definitiva daquilo que está hoje conosco. Fundamentalmente, para o médico, para o psiquiatra, não se afastar do conhecimento do novo e não esquecer, nem omitir na sua elaboração das decisões o conhecimento antigo. Meus confrades, minhas confreiras, senhores e senhoras, neste momento solene e de profunda emoção, quem me dera poder merecer a honra de estar à altura desse homem a quem agora homenageio. Consola-me saber que, como professor titular que o sucedeu, fiz o melhor que pude para continuar suas realizações. Agora, como membro titular deste egrégio sodalício, quando ocupo a cadeira que tem seu nome, resta-me ainda, humildemente, mantê-lo
como inspiradora lembrança. Muito ainda há a ser feito. Muito obrigado. Passo a palavra à presidência da mesa para as considerações e conclusões sobre o trabalho da noite de hoje. A Academia de Medicina da Bahia foi fundada em 1946 por Jair Sá Menezes, e os objetivos da academia são promover a ciência, a assistência, a formação pública de qualidade, atenta à qualidade do ensino, enfim. Ela tem uma multiplicidade de ações e que nós, acadêmicos, buscamos cumprir. A ascensão à academia não é uma trajetória muito fácil. Exige o regimento de que o candidato seja médico, claro, e que tenha uma atividade comprovada, seja a nível científico, a nível assistencial, mas que tenha colaborado efetivamente com a medicina baiana e a medicina brasileira. O processo de seleção de professores já passou, como passa todos os outros processos. É aberto o edital, a pessoa preenche os pré-requisitos, um currículo vitae, um trabalho original ou memorial. Aquilo apresentado a uma comissão delegada pela academia e que, após julgamento, encaminha a Assembleia da Academia que, por fim, aceita ou não. No caso do professor Elismar, é evidente, por tudo que nós ouvimos falar sobre ele, não foi difícil para a comissão poder recomendar a sua aceitação como membro da academia, e é o que nós estamos acabando de assistir, que foi realizado há poucos momentos. Por tudo que foi dito pelo professor Elismar, com certeza podemos dizer que nesse momento a academia se sente engrandecida e honrada, professor, com a sua presença. Temos certeza que o senhor colaborará para o desenvolvimento do nosso sodalício. Outra coisa muito especial, muito rapidamente, é que eu tive o privilégio de, nesse momento, me lembrar de que fui aluno, simultaneamente, de Nelson Pires e do professor Rubinho Pio. Rubinho assumindo a coordenação da disciplina quando o professor Nelson Pires foi preso pela Revolução, também taxado como o professor Rubinho Pio como comunista, e comedor, provavelmente, de fígado de crianças, tinha-se muito medo do comunismo, então prendeu-se o professor Rubinho Pio, ou melhor, o professor Nelson, e o professor Rubinho assumiu a coordenação da disciplina. E outro momento muito interessante, e que nos deixa muito feliz, é de assistir pela primeira vez a posse de um membro da academia, numa cadeira que foi fundada recentemente na gestão do professor Alberto Machado, que deu o nome do professor Rubinho Pinho, que foi o seu professor, e que o senhor sucedeu na disciplina de psiquiatria, e que agora o senhor ocupa pela primeira vez a cadeira cujo patrono é o professor Rubinho Pinho. E mais ainda, na presença de um familiar do professor Rubinho Pinho, a professora Suane. Então são acontecimentos ou coincidências que realmente tornam esse momento muito diferenciado e muito ímpar. Agradecendo, portanto, a presença de todos que compõem a mesa, aos nossos confrades, às nossas confreiras, aos familiares do professor Elismar de Oliveira, Vejo aqui minha ex-aluna e hoje minha colega, que eu carinhosamente chamo de Cristina Naum. Também parabenizar e agradecer a presença da senhora, mãe do Elismar, de Mônica, sua esposa, da sua filha, enfim, a todos que compunham, que compuseram até esse momento, essa plateia de extraordinário nível e que, por certo, engrandeceu em muito esse momento. A todos, muito obrigado. A Academia de Medicina agradece
sensibilizado à presença de todos. Muito obrigado, está encerrada a sessão.